Terceira série, tudo bem com vocês? Passando aqui para gravar uma videoaula de redação. Neste momento aí, nós temos que nos preparar para o Enem, né? Independente se ele vai acontecer mais para o final do ano ou não, é muito importante a gente estar afiadinho aí com a redação. Olha só, no nosso livro, a primeira matéria aí do segundo bimestre é matéria de acordo ortográfico, tá? Só que, Tati, você vai trabalhar o acordo ortográfico? Vou trabalhar. Só que antes disso, eu queria dar uma recapitulada aí com vocês, que eu acredito que a Alessandra trabalhou com vocês, né? A questão do dissertativo argumentativo. E aí eu vou estar recapitulando algumas questões do dissertativo argumentativo e na próxima aula, na aula online, eu vou falar sobre o acordo ortográfico, beleza? Nossa próxima aula que também acontecerá amanhã. Então, esta aula antecede, está aqui antecedendo um pouquinho, mas ela vai acontecer à tarde, na terça à tarde, enquanto a nossa aula online acontece na terça pela manhã. Beleza? Então, na terça pela manhã, eu vou seguir o cronograma aqui do nosso livro, Acordo Ortográfico, primeira disciplina de Morfologia e Redação. E agora eu vou falar com vocês aqui, vou recapitular aí um pouquinho sobre o dissertativo argumentativo, que é esse gênero aí tão cobrado no Enem. Vamos lá, primeira coisa, como estruturar um texto dissertativo argumentativo? Professora, a gente já ouviu isso 1000 vezes. A gente escuta isso todos os dias, escuta isso desde fundamental, né, desde o sexto ano, mas muitos ainda têm uma dificuldade extrema de ser o que preciso no texto, tá? De falar aquilo que realmente é necessário. Vamos lá. Como estruturar esse texto aí? Primeiro, nós vamos parar aqui na introdução. A gente vai fazer uma pergunta. Qual é o problema? O primeiro parágrafo. Então, tema, tese da minha redação, qual é o problema? Vou falar sobre ele. Dissertar é falar sobre e argumentar é se posicionar. Cuidado, argumentação não é o mesmo que artigo de opinião. Tá? Artigo de opinião, eu dou a minha opinião sem que a dos outros importe. Minha opinião. Agora, o dissertativo argumentativo, eu dou a minha opinião, podendo ter uma resposta coletiva a essa opinião. Beleza? Então, vamos lá. A introdução, então, é qual é o problema, o primeiro parágrafo. Limite aí em 5, 6 linhas, beleza? O desenvolvimento, quais são as causas? Quais são as causas do problema? Por que se trata de um problema? Quais são as causas e os motivos deste problema? Lembrando, o texto sempre acontece em terceira pessoa, geralmente terceira pessoa do singular. Então, fique atento. Tá? Evite o uso de gerúndio, porque é uma marca de fala, falando, comendo, bebendo, saindo, partindo. Evite, use o verbo mesmo, conjugado, né? E nós temos aqui 4 questões dentro do desenvolvimento que nós vamos trabalhar aí em 2 parágrafos. Beleza? Eu posso escolher entre qual é a consequência que eu vou ter deste problema, os efeitos, né? Quais são as causas deste problema, por que se trata de um problema, quais são as causas e motivos que levaram a este problema, né? E quais são os efeitos e as consequências do problema. Então, eu posso falar aí, dentro da minha argumentação, eu devo falar a respeito do problema, me posicionando, tentando convencer o meu leitor de que este problema, a causa desse problema, os efeitos e as consequências do problema possuem uma solução. Por quê? A redação do Enem, ela pede, como exigência, uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção é o quê, professora? Proposta de intervenção é quando eu proponho uma solução para o problema. Então, tudo que acontece no Enem, o tema, a tese, ele é uma problemática? Sim. Um tema que vai girar em torno de uma crítica, então é um problema. Eu tenho que aí me posicionar a respeito disso criticamente, em terceira pessoa, e tentar propor uma solução para o problema
Geralmente isso acontece na conclusão. Vamos lá. Existe alguma solução? Na conclusão, solução para o problema. Último parágrafo. Cuidado. Eu falo com os meus alunos que o que é interessante para os corretores do Enem é você não copie nada de ninguém, você tem ideias próprias e que você saiba estruturar o texto. Quando propor uma solução para o problema, não dê só uma solução. Se é um problema, ele precisa ter outras alternativas, além de ter campanha publicitária. O ministério ou governo tem que resolver o problema. Não pode colocar isso? Pode. Mas tente não dar somente uma solução para o problema. Tente gerar aí pelo menos de 2 a 3 soluções na conclusão. Beleza? Vamos passar? Vamos lá. Então, olha só. Aqui eu coloquei para vocês, né, o esqueleto aí do texto. Nós vamos falar agora de cada parte do texto. A tese e o tema. Professora, tese e tema é a mesma coisa? Gente, não, né? A tese não deve ser confundida com o tema. Ela, né, é uma proposição sobre o tema, a tese, um posicionamento, tá? Então, eu tenho um tema central, racismo no Brasil. É tão falado aí no mundo inteiro. Um tema central. E aí eu tenho a tese, um posicionamento claro, fácil de ser absorvido pelo leitor. Então, sobre o tema, no primeiro parágrafo eu vou desenvolver a tese, em torno, né, da qual se desenvolvem os argumentos que tentam comprová-la. Então, no primeiro parágrafo eu vou apresentar a tese. Vou apresentar ali, a respeito daquele tema, a minha posição. Tá? E aí, sobre esta tese, nos outros 2 parágrafos de argumentos, eu vou tentar desenvolver aí argumentos que tentem comprovar essa tese, feita na introdução. Belezinha? Espero que esteja ficando claro aí até então. Tema e tese são coisas distintas. Tema é o central, a tese é aquilo que eu vou falar sobre o tema, a apresentação do tema. Para comprovar o tema, vou escrever 2 parágrafos, no mínimo, de argumentos. Belezinha? Vamos passar. Depois que eu fiz a tese, né, dei minha introdução, vou para o desenvolvimento. No desenvolvimento, professor, o que a gente faz no desenvolvimento? Você tenta, né, comprovar a sua tese. Os parágrafos de desenvolvimento são os que vão dar sustentação à tese, apresentada na introdução. A tese vem na introdução. Este é o momento de justificar, demonstrar, provar as declarações feitas. Então, o que você falou na introdução, você vai tentar justificar. Vai falar qual que é a causa, lembra lá do início? Qual que é a consequência? Por que este problema acontece? Então, você pode aí pegar um leque, né? Os parágrafos de desenvolvimento devem ser marcados pela progressão. Ou seja, o texto deve ser construído de forma que vá apresentando novas informações, claras e pertinentes. Tem gente que viaja. Cuidado com as viagens. Como assim, professora, viaja? Você está falando sobre o tema de racismo. Aí você, do nada, fala de feminicídio. No meio lá, eu tenho que falar sobre a mulher que também sofre. Então, cuidado, não fuja ao tema, né? Ou seja, nada de enrolação, repetição desnecessária, não fica repetindo o que você já falou, cuidado. Para facilitar a sua argumentação, separe o desenvolvimento, dê cada ideia em um parágrafo diferente. Você vai falar da causa no primeiro parágrafo de argumentação, vai falar da consequência, por exemplo. Tá? Ou então você pode falar por que surgiu aquele problema no primeiro parágrafo e quais são as consequências daquele problema. Divida isso bem, tá? Sempre foque. Se você está falando da tese, né, o tema central lá, que é o X, vai falar sobre a tese baseada naquele tema e desenvolva os argumentos e a conclusão sobre o tema. Não vá aí numa viagem louca de falar e abraçar tudo e falar sobre todos os problemas, porque não é esse o intuito, beleza? Depois aí, professora, fiz o desenvolvimento e aí só isso.
Não, gente. Além de apresentar fatos no desenvolvimento que fundamentem a dissertação, a tese, é importante que você também aponte argumentos contrários. O que é isso, professora? Que aponte, de acordo com a sua tese, né, eles são verdadeiros ou não. O que é isso? Você fale, olha, é comprovado, você tem que dar aí, corroborar, que a gente fala, dar aí um tratamento empírico, científico para o seu texto, né? O artigo de opinião eu posso falar baseado no meu achismo, na minha visão de mundo, na minha ideologia, no meu pensamento, no que eu penso, na minha utopia, o que é utópico para mim. Agora, na dissertação, eu tenho que falar a respeito de algo, falar de argumentos, né, pertinentes e falar de maneira que esse argumento seja comprovado, tá? Cientificamente, empiricamente, ou seja comprovado pela fala de alguém que estudou ou alguém que tenha conhecimento, né, da área técnica aí sobre o que você falou. Então, cuidado. Artigo de opinião, você dá a sua opinião no senso comum, naquilo que todo mundo pensa. A dissertação, não. Você vai falar algo, é a sua opinião, mas você vai tentar comprovar isso de maneira científica, empírica aí, tá? Então, o que significa que as opiniões contrárias também devem ser consideradas. Então, você pode falar, olha, o mundo é assim X, e eu penso em Y. Baseada no estudo tal, você pode falar. Agora você vai falar assim, eu tenho. Antigamente, né? Vou pegar um exemplo. As pessoas falavam, eu não posso lavar a cabeça quando eu estiver menstruada. Minha avó, os antigos iam passando isso para as mulheres. Tem comprovação científica disso? Não. Aí você vai lançar um negócio desse numa redação no Enem? É senso comum. Então, evite o senso comum. Beleza? Vamos para a conclusão, finalizar o nosso vídeo. Na conclusão, que é a parte final do texto, né? Nessa parte final, aí é preciso que uma coisa fique clara. Concluir não é simplesmente terminar. Então, todos foram para sua casa e fim. A conclusão ela é feita de comentários que confirmam os aspectos anteriores, desenvolvidos nos parágrafos anteriores. E o momento de oferecer uma solução para o problema. O que é isso? Demonstrar algum tipo de expectativa em relação à sua tese. É o assunto como um todo. É na conclusão que você vai fazer a proposta de intervenção. Propor uma resolução para o problema. Então, fique ligado, tá? O texto tem que ser estruturado em introdução, tese, argumentos, desenvolvimento e conclusão com proposta de intervenção. A conclusão, ela tem que ter gancho. O que é isso? Ela tem que estar baseada nos parágrafos anteriores. Se eu falei de problemas, de causas e consequências, eu vou propor algo para essas consequências. Uma resolução, talvez, né, para minimizar as consequências. Um beijo grande, até a próxima. Próxima aula eu falarei sobre acordo ortográfico. Bem, quando vocês assistirem esse vídeo, eu já vou falar disso com vocês. Beijo, beijo, tchau, tchau.